Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. E eu escolhi o conteúdo de crase para poder ensinar e bora lá. Crase nada mais é... Ai, será que dá? Espero que dê pra ver. Aqui é o A craseado e esse sinal aqui, ele é chamado de grave. Ele é chamado de grave. E a crase é a contração do A artigo mais o A preposição, que vai ficar o A craseado. E eu vou trazer 3 regras simples de como você saber colocar a crase em palavras femininas. E eu vou trazer uns casos especiais também. Bora lá. Terceira regra, aqui é a primeira regra. No total eu vou trazer 3, mas os casos especiais. Primeira, trocar feminino por masculino correspondente. Como assim? Bora ver o exemplo. Respondi às perguntas. E aí você imagina, ai meu Deus do céu, será que esse as aqui, ele tem crase? Bora ver. Você vai trocar esse perguntas por uma palavra masculina. Eu sei que você imaginou questão, mas questão é feminina. Então, bora lá. Questionários. Questionários é masculino. Então, bora lá. Respondi aos questionários. Como questionários é masculino, como questionários é masculino, eu sei que esse as aqui tem crase. Vou à igreja. Igreja é um lugar. Então, eu vou colocá-la no masculino. Clube. Clube dá certo. Vou ao clube. Ao clube. Eu espero de coração que dê pra ver. Tá. Vou ao clube. Quando é ao ou aos dá certo na palavra masculina, quer dizer que esse as aqui, ele tem crase, e você não precisa nem ter nenhuma dúvida nisso, tá bom? Então, todas essas daqui, essa daqui tem crase, eu ia esquecendo. Por que tem crase? Repetindo. Porque quando eu troquei por uma palavra masculina, deu certo, ficou certinho e é acraseado. Agora a gente vai para a segunda regra. A segunda regra é o seguinte: trocar o A por para ou para a. Mas como assim? É o seguinte, exemplo, contarei o fato a você. Você vai ter que trocar esse A aqui por para ou para a. Se você trocar esse A por para, não vai ter crase. Se você trocar esse A por para a, vai ter crase. Tem crase. Tá bom? Olha, contarei o fato a você. Aqui é a frase. Aí você vai perguntar, será que ele tem crase? Bora ver agora. Contarei o fato para você. Para você. Espero que dê pra ver. Vai ficar, contarei o fato para você. Porque se você trocar por para a você, vai ter sentido? Não vai ter sentido. Não vai ter sentido. Então, esse aqui não tem crase. Bora outro. Vou à Irlanda. Você vai trocar esse A por para ou para a. E você vai ver qual vai se encaixar melhor. Vou para a Irlanda. Viu como deu certo? Então, eu vou colocar a crase. O acento grave. Porque o nome desse acento aqui, ele é grave. E fica craseado. Então, vou à Irlanda. O A tem crase sim, tá bom? É mesmo, é? Essa é a terceira regra e ela é substituir o ir por voltar da. E aí você pensa assim, eita pro, o que eu vou fazer aqui? Vou ensinar. Ó, irei a Santo André. E aí a primeira coisa que vocês perguntam, será que esse aqui tem crase?
Bora lá. Voltarei de Santo André. Mas, professora, não tem que ficar voltar voltar da? Não tem que ficar voltar da? Então, por que ficou de? Preste atenção. Essa regra aqui é muito boa. Quando vai ficar voltar do ou voltar de, não tem crase. Só tem que ter crase quando você substituir por voltar da. Aí tem crase. Aqui não tem crase, porque irei a Santo André. Então, quando a gente vai fazer essa mudança, vai ficar de, não vai ficar da. Então, o A não tem crase. Irei à Bahia. Como é que vai ficar? Voltarei da Bahia. Viu que quando a gente trocou, deu tudo certo? Então, tem que dar certo. Então, esse A aqui, ele tem sim crase. Gente, essas 3 regras que eu estou passando para vocês, basta você colocar uma para saber se tem crase ou não, que dá super certo, tá bom? Aqui é só para você ver qual é a que vai dar melhor para você. Agora eu vou mostrar os casos especiais, tá bom? Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês umas regrinhas, tá? Que é nunca ocorre crase. Nunca ocorre crase antes de verbos. Eu vou falar aqui porque no começo que eu tava vendo esse conteúdo, eu perguntava pra professora, como assim que esse A tem crase se é antes de verbo? Porque eu me confundia. Ó, voltamos, um exemplo aqui. Voltamos a pintar. Aqui, bora ver se esse A aqui tem crase ou não. Pintar. A próxima palavra é uma palavra feminina, mas é um verbo. Então, quando tem um verbo aqui, não precisa nem esquentar a cabeça, porque antes de verbos, não tem crase. É mesmo, é? Tá bom? Esse daqui tá super certo. E eu queria atentar pra vocês isso, porque aqui é o verbo, aqui é antes e aqui é o depois. Era uma coisa que eu não conseguia perceber quando a professora falava. E aí, depois que eu me toquei, nunca mais esqueci. Tá bom? Atentem a isso. E segunda regrinha. Antes de palavras masculinas, continuei meu caminho a pé. O pé aqui é masculina, então aqui não precisa de crase, tá bom? E expressão a moda de. Mas se você me pergunta, Mayara, por que aqui já tem crase? Porque aqui está subentendido uma palavra feminina, a moda de. Porque móveis, a moda de Luís XV. Está subentendido que tem uma palavra feminina. Então, por isso que vem crase, tá bom? E esse daqui é o mais possível que eu posso explicar. E eu espero que vocês entendam. Agora vamos para a próxima. Agora é quando você sempre usa crase. Eu sempre uso crase antes de horas. Exemplo, o funk começa às 23 horas e até liberado mulheres até meia-noite. Exemplo, pronto. Mas aqui tá só o funk começa às 23 horas. O que eu falei foi só completando o meu sentido. O funk começa às 23 horas. Então, você vê aqui que é antes de um horário. Mas quando você já tem um período dado ali, você não coloca, tá bom? Expressões adverbiais femininas. Cheguei à tarde. Aqui, ó. Cheguei à tarde e comi à vontade. Aqui você vai ter que colocar a crase. Mas, observação. Você não coloca a crase em expressões adverbiais que sejam de instrumento. Mas como assim? Não entendi nada. Bora lá. Eu vou colocar aqui no vídeo mesmo, exemplo. Matei a machadadas. Você viu que machadadas é um instrumento de quem eu matei? Então, o ali não vai ter crase. Lembrando que cheguei à tarde, aqui é uma expressão adverbial de tempo. E aqui é uma expressão adverbial
de modo. Essa frase que eu coloquei aqui, ela não tem o A craseado, por conta também porque a próxima palavra tá no... Como é o nome? No plural. E aí não dá certo, né? A preposição tá no singular e a próxima palavra no plural. Por isso que também não vai ter a crase, viu? Ó, facultativa. O que é facultativa? É opcional. Ó, leve-o até a ou a porta. Aqui é com crase, tá bom? Tanto faz. Você vê que na preposição até, eu não falei outra? Então, aqui é opcional o uso da crase ou não. Opcional. E aqui também, ó, refiro-me a Júlia. Olha, pode ser que tenha crase ou não, porque aqui é um substantivo próprio. Substantivo próprio tanto faz, tá bom? A próxima palavra que é substantivo próprio. Então, tanto faz se ter crase ou não, tá certo? Gente, e eu ia esquecendo também. No facultativa, quando a próxima palavra for pronomes possessivos femininos, diante de senhora, senhorita e dona, tem sim, pode ter sim crase ou não, tanto faz, tá bom? Gente, e pra encerrar nossa aula, eu não sei se vocês perceberam que quando eu ler, você vê essas palavras aqui. Aqueles, aquelas e aquilo com o acento grave. Agora você vai entender. Tenho aqui um exemplo pra gente verificar. Darei àqueles meninos os melhores brinquedos. Você vê que aqueles tem crase. Por que tem crase? Porque quando a gente for utilizar essa palavra para você saber se tem crase sim ou não, você vai ter que trocar a palavra aquele por a este, a palavra aquela por a esta e a palavra aquilo por a isto. Se vier a palavra a na frente, é porque esse aqui tem o acento grave, ou seja, a crase, tá bom? Bora ver aqui, ó. Darei a estes meninos os melhores brinquedos. Você viu que quando eu coloquei o a, tem a crase? Porque tá correto. Se eu tirasse essa crase aqui, ficaria sem, né? Então ficaria assim: darei estes meninos os melhores brinquedos. Mano, é um crime que você vai fazer. Você vai dar ao menino, né? Não o brinquedo ao menino. Aí tá errado. Legal! Bem louco! Por isso que sempre tem que ter, ó, cuidado. Então, por isso que tem o acento grave, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham entendido, né? Nem gostado, entendido mesmo. Gostado um pouquinho também, viu? Muito obrigada.